falando sobre perdão, né? Um grande shalom a todos os nossos irmãos, a todos que nos acompanham aqui através deste canal da Fé Perfeita pelo YouTube nesta manhã, levando a você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, restaurada através do ministério de um profeta, o qual agradecemos muito a Deus por nos abrir os olhos do entendimento para que possamos compreender as Escrituras da maneira como elas são. A primeira coisa que nós sabemos é que a Bíblia não é um livro histórico, apesar de relatar histórias através de livros poéticos, através de livros que, na verdade, contêm profecias. Nós olhamos todo este quadro da Bíblia através de poesias ou de história como profético. A Bíblia é um livro profético e aquilo que está escrito volta a se repetir, como disse o sábio Salomão: o que foi, o que é já foi e o que há de ser também já foi. Então todas as coisas estão relacionadas aí a acontecimentos que Deus selecionou para que fosse refletir e mostrar quadros futuros. E hoje nós temos, por exemplo, uma coisa que parece que é nova, que a economia do mundo parou. Se você notar, quando Deus foi tirar Israel do Egito, o Egito era a maior potência mundial, e houve um rebuliço naquela nação. Houve um momento de extrema crise na nação, o Egito ficou falido e Israel saiu do Egito como um exército poderoso. O que nós esperamos é que, ao término desta paralisação mundial, aquilo que era o povo de Deus realmente assuma o papel como igreja de Deus, como foi no caso lá no Egito. Israel era o povo de Deus, mas ao sair tornou-se a igreja de Deus. E eu sei que há muita gente de Deus em cada sistema denominacional. Eu sei que existem pessoas batistas, presbiterianos, assembleianos, congregacionais, católicos, que na verdade são filhos de Deus que estão dentro destes sistemas. E que de alguma maneira Deus precisou de parar o mundo para chamar a atenção. Eu sei que quando terminarmos este período, muitas pessoas terão uma visão diferente da vida, do mundo e com relação à sua própria fé. Isto é o que nós estamos fazendo a cada manhã, chamando as pessoas para um completo entendimento e reflexão do momento em que nós estamos vivendo. Ontem à noite eu falei sobre o ritual condenado e li a Escritura baseado na carta de Paulo aos Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, esta escritura dá-nos a entender claramente que se todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, Deus parou, e isso que está acontecendo no mundo é um benefício, é de grande ajuda e benefício. E eu sei que não é apenas para mim e nem para você, mas para todo o povo de Deus. Na verdade, meus caros amigos e irmãos, quando eu disse que Deus tem filhos em todos os sistemas denominacionais e que o desejo de Deus não é que alguém se perca, e quando nós estamos aqui falando sobre o Evangelho, não queremos nos colocar como o destaque, como alguém dono da verdade, como alguém que está fora, assim, de alguma maneira, querendo ser algo especial. Não. Todos nós temos um ponto onde nos encontramos com Deus. Deus só se encontra com o homem debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. Seja batista, seja presbiteriano, seja congregacional, seja adventista, seja o que for. O ponto de Deus encontrar com o homem é debaixo do sangue de Jesus Cristo. Quando nós dizemos que Deus mandou o sétimo anjo tocar uma trombeta, a mensagem do sétimo anjo reúne os filhos de Deus debaixo do sangue de Jesus Cristo. A mensagem, ela não é a criação de um novo movimento religioso. E o que, na verdade, até pode parecer que se tornou. Há tantos grupos que vão se denominando, ainda que se dizendo mensagem. Mas este não é a intenção. A intenção é que todos nós nos tornemos uma grande irmandade. A mensagem não veio dividir a Igreja Batista, a Assembleia, a Adventista, os congregacionais. Esse não é a intenção. A mensagem é um alarido chamando o povo para sair desses sistemas, porque eles continuarão, como continuou no tempo de Jesus, havendo saduceus, fariseus, herodianos, essênios, cada um deles segue a sua linha, mas os filhos de Deus são chamados, e chamados para esta mensagem, para estarem debaixo do sangue, não é para criar uma outra igreja, um outro sistema, mas para estarmos debaixo do sangue de Jesus Cristo, entendermos que tudo o que o mundo religioso fez até agora foi pegar uma coisa que era sagrada, que foi começada. É impressionante, bom dia, sabe? O Evangelho começa com Jesus morrendo, Estevão perdendo o pescoço, morrendo apedrejado, Tiago perdendo o pescoço, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado, sabe? 68 milhões de pessoas mortas na arena e hoje um bando de gente aproveitador, sabe? Aproveitador destes fatos que aconteceram na vida dos apóstolos, de Jesus, sem nenhum sentimento ou vergonha, eu vou usar o termo mais claro que eu puder, ou escrúpulo. Então, se esconde atrás da Bíblia, torna isto uma coisa comum, sabe, sem sentimentos, sabe, e cada um defende a bandeira, uns por dinheiro, outros por fama, outros são, eu vou falar o termo, descarados, assaltam a fé do povo, outros se tornam aproveitadores, sabe, irmãs que vêm para a igreja, eles aproveitam como os filhos de Eli aproveitaram das moças, das mulheres que iam para o sacrifício, aproveitam, se tornam super-homens, porque é assim que o povo vê um pastor no púlpito, ele trata de família, ele trata de negócios, ele trata da alma das pessoas, e as pessoas pensam que ele é um super-homem. E daqui um pouquinho, sabe o que acontece? O diabo ciranda aquela cabeça de pessoas, mulheres vão para os escritórios fazer confissões, e às vezes tentando limpar a vida, e chega lá, se depara com um homem sem escrúpulo, sem temor de Deus, sem vergonha,
Essa é a grande verdade. E que está ali como um sacerdote, como eram os filhos de Eli. E o povo se apega tanto a esses camaradas que eles deixam passar isto. Mas Deus levantou Samuel foi exatamente para fazer isto, para derrubar e trazer julgamento à casa de Eli, ainda que Eli tivesse sido o acolhedor de Samuel, que criou Samuel e tudo ali. Então a gente não pode estar casado devendo obrigações a homem nenhum, porque Samuel, na hora de dizer a verdade para Eli, disse a verdade para Eli, e na hora de executar o julgamento, trouxe o julgamento, trouxe a palavra de Deus. Então o profeta, na mensagem Perdão, ele disse que chegou a hora que a igreja está precisando do assim diz o Senhor, sabe? E sair daquilo que é uma tradição, um ritual, uma coisa sem sentimentos. Porque o povo que quer servir a Deus, o povo que está acreditando na palavra e no evangelho, eles estão vindo com um coração sincero. Agora, se encontra uma liderança sem sinceridade, o que vai acontecer? Aquela liderança vai transmitir um espírito de hipocrisia e de falta de sinceridade para as pessoas, elas acomodarão os pecados nas suas vidas e não viverão uma vida limpa diante de Deus. E não terão nenhum sentimento. Pare um pouquinho aqui. Foi a condenação de Deus através de Isaías, dizendo ao povo que estava cansado. Deixa eu falar isso. Olha, esses shows gospels com artistas, cantores, sabe, fazendo show para ganhar dinheiro, Deus tem nojo disto. Você pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Deus tem nojo destes shows, desses espetáculos gospel. Ponto 1. Você quer saber de uma coisa? A maioria destes cultos que se reúne apenas com uma visão comercial, Deus tem nojo destas igrejas mendigas, pedintes, que vivem pedindo dinheiro para as pessoas. Deus está com nojo de grupos e de pessoas que vão à igreja cumprir um ritual sem sentimento. Vão apenas porque são membros ou do coral, ou é pastor, ou é diácono, mas não tem nenhum sentimento por Cristo, nem pelo Evangelho, nem pela alma das pessoas. Deus está enojado desta situação. Isto não passa de uma tradição, de um ritual que Deus abomina. Aí você pega, vai um pouquinho mais, nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, você vai e dá um passo adiante. E os chamados congressos, e os chamados encontros de pastores, e os chamados companheirismo, que as pessoas estão indo apenas no intuito de festejar, sabe? Eu vou rever os amigos. Rever amigos, você deve ir na casa deles. Agora, quando nós vamos à igreja, nós devemos ir para adorar a Deus. O nosso companheirismo com os irmãos é em torno da palavra de Deus e debaixo do sangue de Jesus Cristo. Debaixo do sangue de Jesus Cristo há lugar para todos. Debaixo do sangue de Jesus Cristo não há lugar para malícia, não há lugar para contendas, não há lugar para invejas, não há lugar para orgulho, não há lugar para opiniões pessoais. Debaixo do sangue de Jesus Cristo recolhe-se pessoas que reconhecem que não são nada, que estão perdidos, que são pecadores, que não têm opiniões próprias. Se você acha que você tem opinião, que você é brasileiro, que você é individualista, que você pode pensar e achar e imaginar, porque você sabe que debaixo do sangue de Jesus Cristo não é seu lugar, você deve se agrupar, sabe, em algum destes movimentos religiosos. No Batista tem suas ideias, a Assembleia tem suas ideias, a Congregacional tem suas ideias, os Adventistas, cada um defende uma linha doutrinária. Debaixo do sangue de Jesus Cristo é para quem se considera perdido, pecador, reconhece que precisa da misericórdia, abre mão do seu gosto pessoal, porque sabe que o caminho dele era inferno,
E aí então cede-se à vontade de Deus. É uma coisa que pouca gente entendeu até hoje. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas pensaram que Deus era seu office boy, seu mascote, que ia fazer o que você mandava. Ah, meu filho, olha meu marido, olha meu serviço, olha minha saúde, olha meu negócio, olha meu casamento. Ei, Deus está querendo fazer a vontade dele. E a vontade dele é que você permita que ele dirija as suas vidas, não é que ele receba as suas ordens, não, é que ele possa transmitir a você o que é a vontade dele. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós estamos precisando de voltar e procurar um lugar debaixo do sangue de Jesus Cristo, porque debaixo do sangue de Jesus Cristo não há lugar para divisões. Na mensagem, perdão, o irmão Brana disse, Jacó cavou um poço, e o primeiro nome do poço que ele cavou chamava Malícia. E aí ele cavou outro poço que se chamava Contenda. Apareceram pessoas para contender, ele deu o nome do poço por causa do acontecimento. Aí ele cavou um outro poço que se chamava Há Lugar para Todos. Então, há lugar para batista, para presbiteriano, para congregacional, para adventista, para católico, todos debaixo do sangue de Jesus. Mas quem está realmente debaixo do sangue de Jesus abre mão dos seus direitos, porque tudo que ele sabe que ele é pecador. Então ele não tem nada para reclamar, ele não tem nada para impor, ele não tem nada para sugerir. Ele está ali como um beneficiário da misericórdia de Deus. E então ele não quer e nunca fará da graça um instrumento de desgraça. Sabe o que é fazer da graça um instrumento de desgraça? É você querer que a graça acoberte as suas imoralidades, as suas injustiças, a sua falta de temor de Deus, a sua falta de conversão. E aí você quer que a graça cubra tudo isso e você diz assim, não, mas Deus me aceita como eu sou, sabe? Deus sabe que eu sou assim mesmo, que nós somos falhos, que nós somos fracos. Está na hora da gente mudar essa cantiga. Está na hora de dar um passo, sair do Egito. Está na hora de entrar debaixo do sangue de Jesus Cristo e permitir que Deus faça realmente uma limpeza na nossa vida. E aprendermos que Jesus morreu, como disse o profeta, eu levo as coisas de Deus a sério porque me parece que quando Jesus morreu, ele não estava brincando com a minha alma. Me parece que Pedro não brincou, me parece que Paulo não brincou, me parece que os apóstolos não brincaram de igreja. E me parece claramente que a maioria do povo hoje chamado cristãos, igreja é apenas um esconderijo para se esconder atos espúrios. Lugar em que as pessoas não têm consciência do que estão fazendo. Por isto, profanam o evangelho e Deus considera aquilo uma mesa cheia de vômitos. Isto é o que nós estamos precisando de fazer uma revisão. E foi bem feito que Deus parou tudo, parou o mundo, para poder chamar você que está me assistindo e para dizer, e você está aonde? Debaixo de uma igreja ou debaixo do sangue de Jesus? Para aí, me mostra aí onde você está. Olhe a sua consciência, como é que você vai à igreja? Eu vou o dia que eu quero. Como é que é? Eu oferto o que eu quero, eu visto da maneira que eu quero, eu canto quando eu quero, eu dou palpite a hora que eu quero. Você é uma pedra de tropeço. Você não tem consciência do que é que Jesus fez e do que é ser a igreja que está debaixo do sangue de Jesus. Você perdeu o sentimento. Você não tem nenhum sentimento de adorador. Porque, na verdade, o adorador lá em Israel, ele começou assim. Ele começou indo, trazendo o cordeiro puro, sabe, com sentimento. O profeta de Deus disse,
o adorador botava a mão na cabeça do cordeiro, ele sentia o animal morrendo, ele sabia que aquele animal estava morrendo por causa dele, dos pecados dele. Ele voltava daquele culto com sentimento, mas para aí um pouquinho. Dá uma parada um pouquinho. A maioria das pessoas que vão para o culto voltam com um sentimento de quebrantamento, de tristeza, sabe? De tristeza, com a alma constrangida, sabendo o quão grande tem sido Deus para conosco, quanta misericórdia, quanta bondade, sabe? Quanto perdão Deus destina. Ou as pessoas saem do culto parecendo que estão saindo de uma boate, parecendo que estão saindo de uma feira, não tem mais a mínima consciência, e esta é a grande verdade. Por favor, anote e olhe no espelho se este não é o retrato. As pessoas saem de um culto e não levam para casa absolutamente nenhum resultado daquele culto. Lá na porta da igreja já conversam, já brincam, já sorriem, sabe? O diabo arranca tudo que foi falado e plantado, e as pessoas chegam em casa, ao invés de estar com o coração contrito, quebrantado, estão brigando. Já passou o efeito do culto. Eu vou ligar a televisão aqui para ver o que está acontecendo com coronavírus. Que diabo de coronavírus? Que diabo de noticiário sujo? Veja o que Deus tem feito para você, por você, mas a preocupação é com o mundo ali fora. Estão loucos por dinheiro, a igreja, sabe? E por festas e por brincadeiras. Tudo isto é ritual, não importa se isto tem nome de mensagem, não. Pode ter nome de igreja de mensagem. Se as pessoas estão vivendo assim, vocês precisam de se arrependerem. Nós precisamos de acertar onde está errado. Eu estou aqui batendo nesta tecla há muito tempo que precisamos de reabrir nossas igrejas com uma outra atitude, das pessoas voltarem como adoradores, e Deus nos deu uma oportunidade para parar, para refletir essas coisas. Foi isso que aconteceu lá fora no deserto, e é isto que nós estamos vendo. E Deus, pronto, porque esse Deus parou o mundo para dar um aviso para a noiva, que vocês estão pensando que não é não? Para a noiva, Deus está chamando, porque Deus está querendo um recomeço, porque nós entramos na reta final. Ou você vai acertar a sua vida, ou você vai para a grande tribulação. Ou você cria sentimento de adorador e vai adorar a Deus em espírito e em verdade, ou você vai ouvir no seu ouvido, ó, apartai-vos de mim, vós que sois obradores de iniquidades. Isto é o que nós precisamos de rever. E eu estou aqui, de pé, na plataforma, chamando as pessoas para arrependimento, porque se houver arrependimento e desejo de consertar e voltar para debaixo do sangue de Jesus, haverá misericórdia, haverá perdão, para todos. Ó, batista, presbiteriano, católicos, assembleanos, crentes da mensagem, precisam de voltar para debaixo do sangue de Jesus. O mensageiro de Deus, o profeta William Branham, não veio fundar uma igreja e nem trazer o povo para ser seguidores de William Branham, não. Ele veio nos chamar para termos um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. E verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo só obteremos se estivermos debaixo do sangue de Jesus. É o único lugar que Deus encontra com o pecador. É debaixo do seu sangue. E se líderes religiosos não querem, cegos seguirão a outros cegos, e ambos cairão no buraco. Está na hora, eu tenho certeza, que Deus fará um despertamento na vida dos eleitos, e os eleitos, não importa se eles estão em qualquer segmento denominacional ou numa falsa igreja com nome de mensagem, que deturpou, que perverteu, que sujou, que manchou, que maculou e que está fazendo da mensagem o que estão fazendo. Está na hora de nós acertarmos e lavarmos as nossas roupas e botarmos a cara para fora depois desta situação com outros ideais, pastores e crentes.
E vamos deixar de festas e de brincadeiras. E vamos olhar as coisas de Deus com seriedade, ou Deus olha para nós e diz assim, ó, para a sua igreja, para a minha igreja, para a igreja que eu estou pastoreando, ou que você está pastoreando, eu estou com nojo disto que se chama de mensagem também. Se você está pensando que é brincadeira, espere até que Deus então traga e mostre que Deus está precisando de verdadeiros homens que estejam com o coração ardendo, com sentimento, que não fizeram das pessoas e tratando a alma das pessoas como se fosse de serragem, sem sentimento. O povo está precisando de verdadeiros líderes que os leve a ter temor de Deus, respeito por Deus, a amar a Deus, sabe? E ter sentimentos por aquilo que está fazendo. Devemos sim ser fervorosos no espírito, devemos ser alegres, devemos entrar para adorar, devemos abrir espaço para que o sobrenatural aconteça no nosso meio, de curas, de libertação, de salvação, de milagres, de renovo espiritual, e que cada coisa errada que entrar no nosso meio, como disse o profeta, que dias de Ananias e Safira volte. Quem quer viver vida imunda, que morra. Agora, o meu convite é que você não seja um apoiador de erros, e o meu convite a todos os ministros é que não sejam os fabricantes, os provocadores de erros. E não se esconda se você não tem chamado de Deus para viver uma vida limpa e para levar o povo para uma verdadeira adoração. Então, olha, cuida da sua alma. Sai fora, ou Deus vai tratar de maneira muito pesada com você, como tratou com Israel. Eu sei que essas coisas são duras, mas estão necessárias para que seja olhada, sabe? É muita coisa que precisa ser levada para o lugar. Está na hora de uma revisão, porque Deus abomina estes rituais religiosos. Deus não quer sua igreja misturada com o mundo, Deus não quer sua igreja misturada com política, Deus não quer sua igreja misturada com abominações. Deus quer um povo limpo, porque o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Se há uma coisa que o irmão Brana bateu e disse foi: não faça da graça uma desgraça, não faça e não queira fazer do sangue de Jesus Cristo uma fossa negra. Que tudo está ali, tudo é soberania, sabe? Há coisas que são imorais, sabe? Pastores que se consideram acima da palavra. Você viu um presidente da República que se considerava acima da lei do país? Foi parar na cadeia. E tem pastores e gente que está se considerando acima da Bíblia, acima da mensagem, acima de tudo. Deus tem que se submeter a eles, pastores têm que se submeter a eles, o povo tem que se submeter a eles. Agora, eles são rebeldes, desobedientes, ingratos, profanos, imorais, baixos, imundos, transformam a casa de Deus em um lugar que deveria ser sagrado, numa boate. E o povo tem que apoiar tais líderes. Está na hora de o povo largar estas coisas de lado, voltar as costas para isto e voltar-se de frente para Jesus Cristo. Deixa Deus visitar sua casa. Eu vou falar esta madrugada quando levantei, e este é o sentimento que me veio no coração. Uma irmã que o marido descrente, incrédulo, duro, sabe, não quer nada, daqui um pouco diz: meu marido mudou, meu marido está assistindo os cultos, meu marido está com o coração aberto. Aí uma mãe vem: minha filha mudou, minha filha está prestando atenção nos cultos, olha, depois que fechou isso. Eu queria dizer uma coisa para você: Deus quer visitar a sua casa, nós estamos orando para isto. É que este momento de paralisação, Deus visite seu filho, Deus visite sua mulher, Deus visite seu marido, Deus responda às suas orações, Deus cure, Deus liberte, Deus traga o Espírito Santo para a alma das pessoas. O que nós estamos querendo ver é um avivamento começar. Não é ter parado aqui,
as igrejas fechadas, e daqui um pouquinho vamos abrir, e vamos abrir para quê? Para comerciantes da fé fazer do povo o que tem feito? Vamos reabrir para quê? Para voltar às festinhas e às brincadeiras? Para que nós queremos Deus? O que é que nós estamos fazendo com este evangelho nesta hora? E eu quero pedir a você que está assistindo esta live, que eu sei que estou falando coisas pesadas, e eu sei que estou falando, e se eu não agir com sinceridade e verdade, Deus vai cobrar de mim também. Deus está nos responsabilizando a todos. Eu quero que você que está assistindo esta live aí que eu estou fazendo, pregando aqui nesta manhã, chamando as pessoas para uma revisão na história da vida, perdeu-se o sentimento. Perdeu. Não há sentimento por Jesus, não há sentimento pelo sacrifício de Cristo, não há sentimento pelo sofrimento da igreja primitiva, não há sentimento pela maneira que a mensagem chegou até nós, não há. Há interesses. Isto no mundo religioso de uma maneira generalizada. Generalizada. Então pegue aí o link desta live e mande para todos os teus contatos. Pode mandar, mande para o seu pastor, mande para todo mundo que você conhece da igreja, mande assistir, mande fazer uma revisão, mande ser sincero. Isso é o que nós precisamos, olhar as nossas vidas de frente, o que está errado, vamos correr. Não estou excluindo ninguém, vamos correr todos para debaixo do sangue de Jesus Cristo, nos humilharmos das nossas fraquezas, aonde erramos, pedimos perdão, vamos ter uma verdadeira irmandade. Não é este monte de divisões de denominações e um monte de divisões dentro da própria mensagem. Por quê? Porque alguma coisa está fora do sangue de Jesus Cristo. Alguma coisa se tornou ritual reprovado e condenado por Deus. Isto é a verdade. Nós temos aí 600, 700 pessoas quase participando ao vivo nesta hora. Multiplique isto, pegue e mande para os seus contatos. Pega aí o link desta live e mande. É um chamado de Deus para o seu povo. É um aviso de Deus para todos. Se não quiserem, você é testemunha nesta manhã que eu estou trazendo aqui um aviso de Deus. Veja o que vai acontecer nesta nação, e na vida, e nas igrejas, e nos ministérios. Mas veja também que aqueles que se humilharem debaixo da potente mão de Deus e correrem para debaixo do sangue de Jesus Cristo, você nunca viu tantos milagres e tantas maravilhas e tantas respostas de orações e tantas mudanças de vidas. Estou chamando a cada lar, a cada crente, a cada pessoa para voltar para debaixo do sangue de Jesus. Reconhecer que nós não somos nada e termos sentimentos. Tem muito palpiteiro, tem muito caronista, tem muito sem temor, que nunca fez nada pelo evangelho, mas dá palpite e viver vida suja para manchar. Nós temos muitos fazendo isto hoje. Então, o meu convite aqui, você pode pensar que isto é uma mensagem, está muito duro, mas é a realidade. Ou então, Deus vai nos olhar e dizer assim: olha, Sodoma e Gomorra está ganhando, está perdendo para vocês. Muito bem, eu estou abrindo aí a participação aí, daqueles que porventura tenham algum questionamento a fazer, alguma pergunta que possam fazer, mas antes eu vou dar a oportunidade por mão de falar alguma coisa de tudo que nós estamos pregando desde a mensagem de ontem à noite. Bom dia a todos. Como nós acabamos de ouvir, é um momento muito sério que nós devemos examinar nossas vidas. Jesus Cristo, nosso Deus, ele não tem companheirismo fora do seu sangue. Então não importa igreja A ou B, não importa todas as coisas, Deus tem companheirismo com seu povo debaixo de sangue. Eu me lembro quando o profeta pregou uma mensagem baseada no livro de Números, capítulo 19,
Ele diz que para o povo, para o adorador poder entrar na presença de Deus, ele tinha estabelecido que pegasse o animal, a cinza de um animal queimado, mas o madeira de cedro, e fazia uma água para lavar as pessoas. E o profeta diz que esta água de lavagem é a sua palavra. Um homem, antes de entrar na presença de sangue, na presença de Deus, debaixo do sangue, ele tinha que ser lavado. E é a palavra de Deus que lava os adoradores. Então, nesse momento que estamos vivendo, sabendo que Cristo está voltando, e ele vai levar a sua igreja que tem a sua natureza, que tem o seu espírito, que tem o seu sangue, mas primeiro é necessário uma lavagem. E eu espero que este momento, o que foi dito agora, seja uma palavra para lavar a tua alma, para purificar a tua vida, porque estamos passando um momento muito sério. Eu creio que é isso que eu estava querendo, pensando falar ao povo de Deus. Muito bem, vamos ter aí as perguntas, mas aqui eu estou recebendo aqui um comunicado do irmão Odivaldo, que o irmão Roosevelt foi internado com suspeita de coronavírus. E não sei se tem mais algum caso, mas eu já tive aí irmãos que disseram que estavam com essas suspeitas, irmãos de São Luís do Maranhão, de que nós oramos e que aquilo foi liberto. Temos irmãos do Pernambuco, temos irmãos de todos os lugares, e eu gostaria também de, nesta hora, colocar o irmão Roosevelt, e se tem alguém em casa que está precisando de oração, por qualquer que seja. Antes de nós entrarmos aqui na parte de perguntas, eu quero chamar você agora para a oração, mas primeiro quero chamar você, como disse o profeta, veja se a sua vida está correta, veja como é que você tem ido à igreja, veja como você tem feito as coisas, veja quanto de sentimento, sabe, você tem, quanto de gratidão você tem e quanto de naturalização tomou conta da vida das pessoas, que é o ritual de tomar banho, ir na igreja no sábado, no domingo, e ainda vão reclamando, murmurando. Se o culto demora, reclama. Se o pastor pregou muito, reclama. Se o líder de canto cantou mais, reclama. Sabe, tudo eles têm razão para reclamar. Não há nenhum sentimento. E quando o culto termina, não voltam abençoados para casa. Voltam reclamando, voltam brigando, voltam discutindo, voltam dizendo que está longe, e tudo é muito difícil. É porque não há sentimentos de adoração. Veja se você pode carregar no seu coração um sentimento de gratidão, e eu chamo você para se arrepender de tudo que está errado na sua vida e procurar se humilhar debaixo das mãos de Deus para que Deus possa mudar este quadro. Vamos fechar nossos olhos. Pai, estou entregando nas tuas mãos a vida de todo o teu povo. Eu tenho falado estas palavras não para ser diferente, mas porque isto é o que o Senhor tem colocado na minha alma e isto está me inquietando. O Senhor sabe a minha preocupação, a minha dor e o desejo que eu tenho no meu coração de ver o Evangelho, de ver o sobrenatural, de ver o teu povo realmente ter a tua aprovação e ter a bênção do Senhor dentro das casas. E quando nós levantarmos a voz para pedirmos ao Senhor qualquer coisa, que por trás da nossa voz haja uma vida respaldando isto. E eu oro a Ti em favor de todos os aflitos e necessitados, em todas as áreas e circunstâncias da vida. Aqui está o irmão Roosevelt, que está internado, que estão suspeitando que este espírito de doença apanhou este irmão, e nós agora juntamos a nossa fé e pedimos ao Senhor que o Senhor, que é rico em misericórdia, faça com que os sintomas desapareçam e o que provocou os sintomas vá embora junto, que é o efeito, que é a doença,
que isso seja banido, expulso, desfeito, destruídos por um poder muito maior, que é o poder do nome de Jesus Cristo. Ajude este irmão e ajude a tantos outros irmãos serem guardados e livres da morte, deste espírito que está rondando a terra. Que o sangue de Jesus possa proteger o teu povo. Falei tanto que o Senhor se encontra conosco debaixo do teu sangue. Então, que o sangue de Jesus não se aparte das nossas vidas, das nossas casas, e que este mal se desfaça. Abençoe a cada lar e a cada família. Nós os recomendamos nas tuas mãos, pedindo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Josenildo Cavalcante, bom dia. Como orar corretamente e jejuar corretamente? Olha, a oração correta, meu irmão, começa pelo fato de você sempre colocar sua vida à disposição de Deus. Seja feita a tua vontade. Deus não é, como eu já disse agora há pouco, nosso empregado. Coloque-se diante de Deus. Você quer um dia saudável, um dia de paz, um dia alegre, um dia abençoado? Para quê? Para que Deus seja exaltado na sua vida. Então, isto é a maneira correta de se orar. Jejuar, eu já falei para você, a gente jejuma como gratidão a Deus, sabe? Jejuma por um objetivo, que Deus acoberte de bênção o povo. O irmão Brana disse que haviam pessoas orando e Deus jejuando e Deus tomando aquele jejum para expulsar demônios e curar enfermos em outros lugares. Não é para você que você deve jejuar, mas em benefício do povo de Deus, em benefício de uma causa maior, que é uma causa muito maior do que a causa individualista. Quando você jejuma por todos, Deus não vai se esquecer de você, porque você está no meio dos todos. E Deus aceita o seu jejum e te retribui também. Faça isto desta maneira. Existem jejuns, como eu disse aqui esta semana, que são feitos individualmente, que você faz porque Deus move o seu coração para fazer. E existem jejuns que há uma convocação para que todos participem, como nós tivemos muitos casos na Bíblia, no livro de Jonas, no livro de Esdras, no caso de Daniel, e em tantos outros lugares que, na verdade, o povo todo se juntou para um jejum ao Senhor. E Deus operou pela nação, como nós fizemos aqui há poucos dias pela nação, e que Deus tome conta e vai colocando as coisas nos devidos lugares. O Everton, Shalom, pastor, onde eu moro não tenho tabernáculo, mas posso buscar a Deus aqui em casa vendo as lives? Deus te abençoe, eu não sei onde você mora, mas se pudermos te ajudar em alguma coisa, quem sabe através de você e na sua casa, Deus faça nascer um trabalho aí nesta cidade. Ricardo e Daiane de Recife, agradecemos a Deus hoje por mais um ano de vida do irmão Ricardo. Deus te abençoe, irmão Ricardo, e enriqueça a sua vida no temor do Senhor. A Leilane Vasconcelos, bom dia, sou a irmã Sara de Criciúma. Pastor Ciúma, irmã separada de seu esposo, vive na presença de Deus o resto da sua vida, nunca mais pensar ou casar de novo, pode subir no arrebatamento? Sem dúvida alguma, irmã. Deus te conserve, Deus faça de você o que fez com a profetisa Ana, que vivia por orar e dedicar sua vida a Deus. Sandra Soares, pedimos oração para Theo, de 3 aninhos, com morte cerebral, ainda não desligaram os aparelhos, só um milagre. A família é de Valinho, São Paulo. Sua tia, a avó Inês, também pede oração por ela. Que o Senhor seja misericordioso com esta criança. Nós acabamos de orar, pedindo por todos os que estão enfermos e que estão nas ânsias da morte, que Deus seja misericordioso e atenda ao desejo desta família. Enos Inácio, bom dia, sou de Anápolis, Goiás. Eu já morei aí em Anápolis, irmão Enos.
Peço oração para minha esposa Renata, que está com muita dor pelo corpo e creio que será curada. Se você crê, nós já oramos e ela está curada, se você crê. Júlio Santana, bom dia, pastor. Tenho alguns sonhos com relação a ministrar a palavra de Deus e até mesmo pregando. Como posso saber se Deus tem algum chamado ministerial? Deus, a noiva. Olha, irmão Júlio, eu quero dizer assim, sabe? O que interpreta um sonho é o seu cumprimento. Se isto é de Deus, isto vai se cumprir. Deus fará com que as coisas se encaminhem e vão. Agora, há muitas pessoas que sonham pregando e que, na verdade, nunca foram chamadas para aquilo, é apenas um sonho. Então, vamos fazer, se o sonho é de Deus, ele vai se tornar profético. Se não é, ele se desfará por si só. Pastor César, bom dia. Apocalipse 6:11 está relacionado com Apocalipse 7:14, 6:11 de Apocalipse. E foram dadas a cada um vestes brancas, até que se completasse. Olha, isso aí é a abertura do 5º selo. Este 5º selo está relacionado ao povo judeu, que foram mortos por Hitler, Stalin, Mussolini. E Apocalipse 7:14 são outro grupo de pessoas que vieram de grande tribulação, não tem nada a ver com Apocalipse capítulo 6, irmão. São dois grupos de pessoas bem diferentes, uns judeus e outros gentios. Cristiane Silva, bom dia, pastor. A irmã Cristiane de Recife, esposa do irmão Ivan, obrigado pela oração por Mateus, pois ele não teve mais febre, que Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus, Deus aceite o seu testemunho, irmã. Heloísa Maria, como jejuar quando se está trabalhando ou fazendo afazeres domésticos? Pode-se ou deve-se jejuar somente no momento onde você está separado só com Deus? Não, irmã, pode jejuar e trabalhar fazendo seus afazeres domésticos, sim. A Luísa Carla, bom dia, pastor. Em uma conversa familiar surgiu uma dúvida. Se o senhor pudesse responder, eu ficaria grata. A salvação pode ser feita através de obras? Irmã, preste bem atenção. Existe uma diferença, já expliquei isso várias vezes, mais uma vez, quem sabe ajude a muitas outras pessoas. Existe uma diferença muito grande entre salvação e eleição. Eleitos são aqueles que Deus escolheu para fazer parte de um grupo especial que é chamado na Bíblia de a noiva do Cordeiro. Isto é, aqueles que vão reinar com Cristo, aqueles que vão viver com Cristo na Nova Jerusalém, aqueles que terão seus corpos transformados e não vão provar a morte, ou aqueles que já morreram e ressuscitarão na primeira ressurreição. Eles serão os futuros governadores do planeta. Estes são chamados eleitos. Agora, salvação comum é um ato de Deus, que Deus levará um grupo de pessoas para um julgamento no trono branco, na segunda ressurreição, quando houver a ressurreição coletiva. Então serão julgados, e pelas suas obras, aí sim, olha, veja só, pelas suas obras serão colocadas na balança e muitos alcançarão salvação lá. Só tem uma coisa, hoje nós temos o sangue de Jesus, a intercessão do Espírito Santo, para que nós possamos fazer valiosa a nossa eleição, e muitos desconhecem isso e passam por cima. Você espera ser salvo pisando no sangue de Jesus, fazendo coisas que são contrárias à palavra, conhecedor disso? Para estes não resta sacrifício. Então, esta salvação comum é um ato de Deus decidir quem é que ele vai salvar e qual é o critério que ele quer usar para salvar essas pessoas. Então, este eu não conheço. Agora, eu conheço um aqui que me dá garantia. Se eu obedecer esta palavra, eu tenho certeza que Deus me colocou no plano da eleição, que também não deixa de ser salvação. É assim. Pastor, sobre Santa Ceia.
como esta pandemia vamos continuar a beber no mesmo cálice? Ou a partir de agora será cálice individual? Porque na Coreia do Sul, todos os membros de uma igreja foram contaminados. Eu quero falar uma coisa para você, irmão, eu não sei quem é que está perguntando, se é irmão ou irmã. Eu quero dizer uma coisa para você. Ora, primeiro, o próprio irmão Branham disse que não há contaminação quando você vai tomar no mesmo cálice. Eu não sou responsável pelo que aconteceu na Coreia do Sul. Eu sei que eu dou uma ceia que ela, ao invés de transmitir doença, ela cura doença. Então, não há nenhum perigo de uma pessoa receber uma transmissão na ceia. Isto é, escrúpulo por pessoas que, na verdade, já têm por si escrúpulo de tomar no ceia. Eu faço questão de tomar por último. Eu sempre fiz questão. Poderia ser quem abria a mesa. Eu, como ministro, poderia abrir a mesa, tomar primeiro, porque aí eu estou me garantindo. Eu faço questão de tomar no cálice depois que todo mundo toma. E nunca tive e nunca vou ter nenhuma doença apanhada na ceia. Agora você apanha doença, quem é escrupuloso desta maneira, até no vento. Vai pegar, não é na ceia não, é muito antes de chegar na ceia você já alcança isso. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O profeta William Branham foi um homem equilibrado. Quando houve uma epidemia de tuberculose lá nos Estados Unidos, e a igreja de Jeffersonville votou para que fosse colocado cálice individual. Fizeram uma eleição e aí então chegaram, não, mas enquanto houver esta pandemia, vamos tomar em cálice individual. O irmão Branham não queria, mas ele era um voto, foi assim que ele ensinou. E eu também só tenho um voto. Então, a igreja votou e a maioria venceu, querendo que fosse cálice individual. E a partir dali, nunca mais voltaram para o cálice coletivo. Aquilo não agradou o irmão Branham, mas ele se submeteu à votação da igreja. Quando se abriu o tabernáculo em Tucson, que era uma outra igreja, então voltaram todos para o cálice coletivo. Mas o tabernáculo Branham até hoje continua fazendo com cálice individual devido àquela eleição. Então eu não sei, não posso dizer, eu simplesmente sou pastor e eu tenho apenas um voto, que é o voto que continue com o cálice coletivo. Se a igreja quer propor para votar num cálice individual, como fez o tabernáculo Branham, e eu for vencido, mesmo não achando que deveria ser assim, eu vou me submeter a isso, porque a igreja é soberana. Pastor César, irmão de falo de Moçambique, é da África, tá vendo? Eu já estive pertinho de Moçambique, lá perto da divisa, lá na África do Sul. Gostaria de saber se um crente pode trabalhar como corretor de seguros. Pode, irmão, pode trabalhar sim. Valmir Lima, o crente não pode ser preguiçoso, o crente não pode ficar sem trabalhar, mas trabalhar pode. Valdir Lima, Deus abençoe, pastor César, eu tenho conhecido que já foi satanista e agora é conferencista, anda dizendo que o crente pode usar pince, ter tatuagem, ver se pode, o que o senhor me diria? Olha, irmão Valdir, esse camarada aí, ele não foi satanista, não, ele continua, viu? Para mim, uma pessoa que tem uma visão desta, ele pode até ter mudado de igreja, mas de Deus não, continua servindo ao mesmo que ele servia antes lá. Carlos Gomes, Shalom, pastor César, é Joseilda de Recife, me explique, por favor, Eclesiastes 11, verso 1 e 2. O que é lá, Túlio? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso é uma coisa simples, minha irmã. Você pratica boas obras
pratica boas obras com seu semelhante, um dia aquele semelhante, quando você menos espera, vai estender a mão para você. É isto que o grande sábio Salomão está referindo-se a repartir lançar o seu pão sobre as águas e depois o encontrar. Você faz coisas boas, planta coisas boas, vai colher coisas boas lá na frente. Marcelo Silveira pergunta: nós que decidimos o nosso destino, céu ou inferno, ou é a nossa teofania que decide por nós? Não, irmão Marcelo. Quem decide o nosso destino, céu ou inferno, primeiro nós sabemos que isto é uma obra de Deus. Você não pode pensar que um ser caído, um homem que caiu da graça, se separou e perdido, ele tem condição de decidir se ele quer ir para o céu ou para o inferno. Ele vai sempre puxar para o lado do mal. Então, não é nós que buscamos a Deus, é Deus que nos busca. E nos busca por quê? Porque antes que houvesse mundo, Ele nos conheceu e sabia que quando Ele viesse nos buscar e estendesse a mão, nós agarraríamos na oportunidade que Ele nos dá. Então, não é a nossa decisão, é a decisão de Deus estender a mão para nós e simplesmente nós reconhecermos o que somos e aceitarmos a sua graça. É assim que as coisas funcionam. Funcionam por causa de uma visão antecipada que Deus tomou. Eva Cardoso, bom dia. Pecamos se após o término do culto ficamos conversando com irmãos, conversas sem ser a respeito do culto? Olha, irmã, só desvirtua o culto. A verdade é esta, nua e crua. Esses bate-papo depois do culto, sabe, com coisas que não tem nada a ver com o culto, você vai ver que quando você sai daquela conversa, você perdeu toda a atmosfera do culto. O bom é como o irmão Branham muitas vezes disse, você vem aqui para adorar a Deus, quando terminar o culto, dá um abraço do seu irmão, um sorriso, não é que você tem que sair da igreja com a cara fechada, sem falar, não, conversa, boa noite, Deus te abençoe e tal, e depois aí pega o seu caminho de casa e vai levando aquilo no seu coração. Esta é a melhor coisa, é a recomendação que eu dou, para que não se desvirtue aquilo que você foi fazer na igreja. Fernanda Moreira, Shalom, é pecado raspar as pernas? Olha, irmã, não tenho Bíblia para dizer para você que é pecado você raspar as pernas. Isto é com você, se você quer raspar as pernas, são suas e você tem toda a liberdade de fazer. Vê se o seu coração está em paz com Deus, está tudo certo. Você não tem que andar, por exemplo, eu não acho que uma mulher tem que andar porque a igreja quer ou o pastor quer que ela anda com a perna cabeluda. Isso é com você. Se você não quer, faça da sua maneira, porque na Bíblia não está dizendo uma mulher não pode raspar as pernas. Isto são ensinamentos de igrejas e de homens. Zípora, pastor, o senhor acha que Deus aceita a santa ceia de pastores que segue o pastor que o senhor citou? Eu citei qual pastor? Talvez se referir ao tipo de pastor. Há pastores que estão em adultérios, isso. Pastores que estão apoiando sujeiras, pastores que estão vivendo, mentindo para sustentar mentiras de outros. Eu não acredito que esse pastor esteja fazendo santa ceia correta, não. Josefa Clarice, da Mata, o que é? Deus os abençoe. Pastor César, irmão de... Pastor, o senhor pode me esclarecer o que é um jejum voluntário? Tenha um bom dia. Olha, irmã, jejum voluntário é você que no seu coração deseja oferecer um momento de gratidão, de sacrifício ao Senhor, voluntariamente, sem que seja alguém que está te pedindo. Eu posso fazer uma convocação, dizer, vamos todos jejuar domingo? Esse não é voluntário, não partiu de você. Partiu de uma convocação. Você pode até vir fazer porque eu estou te convocando. Agora, voluntário é quando você toma a decisão de por si mesmo fazer um jejum ao Senhor. Miriam Marques, pastor, em uma conversa em família surgiu algumas dúvidas. Gostaria de saber, Deus é injusto? Eu não sei o que vocês estão conversando. Para mim, Deus é justo.
Para mim, Deus é justo, Ele sabe colocar as coisas e fazer justiça, ainda que muitas pessoas possam ter como demorado Deus fazer justiça, mas no final você vai ver que Deus é justo. Marcelo Silveira pergunta: qual é a relevância das genealogias bíblicas para as nossas vidas espirituais? É simples. Por exemplo, vou te dar um exemplo, irmão Marcelo. Se não fossem as genealogias da Bíblia, nós teríamos o pensamento que todo mundo tem, que Caim era filho de Adão, e você nunca teria a explicação das duas linhagens na terra. Esta é uma coisa da minha vida espiritual. Eu hoje sei discernir e entender por que existe filhos de Deus e filhos dos diabos. Por que a Bíblia chama os descendentes de Adão de filhos de Deus e os que descenderam de Caim de filhos dos homens? Tudo isso por causa de uma genealogia. Então, isto tem um significado na nossa vida espiritual. Márcia Maria: é correto a encenação da paixão de Cristo que acontece no Nordeste, lá na cidade de, como é que chama lá? Nova Jerusalém. Olha, irmã, você sabe que não passa de uma peça teatral. Só isto e nada mais. Aí, como acontece aí nos filmes aí que já fizeram sobre Cristo aí, pode ser apenas uma cena. Agora você lê a Bíblia e você entra no espírito da Bíblia, que você vai ver quanto Jesus sofreu por pecadores como nós. Bom dia, pastor Fernanda Moreira. A paz: um casamento sem amor é pecado diante de Deus? Mas que coisa, deve ser uma coisa muito ruim. Minha mãe, quando eu era menino, queria fazer eu comer quiabo na marra. Você tem que comer, Você está casado com uma pessoa que você não gosta, deve ser uma coisa muito triste mesmo, viu? Muito triste. Suportar o marido, suportar uma mulher sem casamento. Mas vamos fazer o seguinte: já casou, tem filho, está casado, tem que viver. Peça para Deus colocar amor no seu coração, pelo seu marido, pela sua mulher, e vai dar tudo certo. Peço oração pela minha filha Camila, por sua vida espiritual e também por minha vida espiritual. Peço oração pela minha prima, tem câncer, e meu irmão tem problema em seu pulmão. Que Deus seja misericordioso com todos vocês. Fernando: pastor, o que seria um casamento válido diante de Deus? Um casamento válido diante de Deus, irmão, seria a maior bênção para a sua vida. Você teria uma mulher que seria sua adjuntora, e o marido teria um cabeça, e os filhos teriam pai e mãe que seriam seus protetores e que estariam ensinando a eles o caminho da vida eterna. Então, um casamento com Deus é uma das maiores bênçãos que Deus pode dar para uma pessoa aqui na terra. Clevair: aqui não tem tabernáculo, sinto muita falta. Aí em Mossoró, vou fazer uma pulsação de mama e peço oração, que Deus ponha a mão sobre a mão do médico e que seja bem sucedido, minha irmã. Bom dia, pastor, sou a irmã Francisca, e meu esposo me abandonou, está com outra mulher há 1 ano, se ele voltar a me procurar, eu devo aceitá-lo? Irmã Francisca, é assim: quando a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a casa, a Bíblia nunca diz que é um homem que edifica a casa, é uma mulher. Seu marido saiu, se você mantiver-se na sua posição como uma mulher honrada, uma dama, e nunca fizer o que ele fez, ele pode dar a volta no mundo, bater com a cara para lá e para cá. O dia que ele reconhecer que está errado e a senhora está no seu lugar e ele voltar a te procurar, aquela casa ficou de pé porque a senhora se manteve de pé. Então, o seu casamento e o seu lar depende da sua atitude. Mantenha-se no seu lugar e mantenha a sua mira ajustada na sua oração em direção ao seu marido, e este diabo que o tirou vai ter que devolvê-lo para a senhora. É assim que a gente tem que se manter. Tuca Silva: pastor, um menino que nasceu surdo e nunca escutou, não teve a oportunidade de escutar a Deus, ele vai para o céu? É uma situação, não é, irmã? Não escutou, mas aprendeu o quê? Aprendeu o caminho do Senhor, sabe pelo menos ler,
Você ensinou ele a ler, pode não escutar, ele pode até, sabe que determinadas pessoas são bem-aventuradas, quem não escuta o que a novela está ensinando, o que o mundo está ensinando, e não escuta muita coisa que está acontecendo, e você ensina a ele as coisas de Deus, ele é feliz, ele pode ir para o céu, sim senhor. Viu? Eu acho que tem toda a possibilidade, depende do que você vai mostrar para ele. Não é a falta de ouvir que ele não vai ser salvo. Ele pode ser salvo, sim. Muito bem, nós estamos chegando aqui no final, são 10 horas e 10 minutos, as perguntas terminaram. Nós agradecemos a participação de todos. Vou pedir mais uma vez, pegue o link desta live e mande para os seus conhecidos. E mande as pessoas ouvirem isso. E se você não se inscreveu ainda no canal da Fé Perfeita, se inscreva. Se inscreva e participe de todos os nossos cultos. Se você foi abençoado com a mensagem, com a oração, você deixa um like aí. Se você não foi, paciência, não é? Mas esperamos que isto tenha sido uma bênção para você. E se o Senhor permitir, às 19 horas e 30 minutos eu vou estar de pé na plataforma e espero você para um culto de pregação hoje à noite às 19 horas e 30 minutos. Deus te abençoe, tenham todos um dia e fiquem debaixo de um grande shalom, que haja cura, libertação, salvação e Deus ilumine a sua vida. Deus te abençoe.